Olá, meu nome é Raimundo Azevedo e vamos apresentar hoje a aula de medidas de risco e análise multivariada dentro da disciplina de métodos quantitativos no curso de Princípios de Pesquisa Clínica. Nosso tema de hoje vai apresentar algumas técnicas para poder resolver a análise de mais de 3 variáveis simultaneamente. Até o momento nós vimos a análise de 2 variáveis, naquela situação de correlação e regressão, por exemplo, ou no Q². E hoje nós vamos mostrar então como abordar o problema de 3 ou mais variáveis simultaneamente e alguns exemplos de análises. Esse é um tema bastante extenso e evidentemente não pretendemos esgotá-lo numa sessão apenas. Antes de falar de análise multivariada, eu preciso apresentar para vocês algumas noções de medida de risco, porque há conceitos importantes de medida de risco que têm que ser considerados antes de entrarmos propriamente em análise multivariada. Medida de associação de risco refere-se a um tipo de estudo que coloca fatores de exposição para o desenvolvimento, por exemplo, de doenças ou de efeitos adversos. Em pesquisa clínica especialmente, existe interesse em verificar a ocorrência de eventos adversos e a medida de associação de risco é importante para essa definição. A presença de um fator de risco, é importante lembrar, pode não estar relacionada a uma causa direta ao evento adverso. O fator de risco ele é um fator circunstancial que pode ser causal, mas também pode não ser causal. E para estudo de fator de risco, 2 desenhos são habituais. Os observacionais, também chamados de coorte, e os de caso controle. Quando se fala em risco, nós estamos interessados em algumas medidas específicas. Uma delas é o risco absoluto, que nada mais é do que a incidência do evento naquele grupo que está exposto ao fator de risco. Uma outra medida é o risco atribuído ou diferença de risco. A diferença de risco nada mais é do que a incidência do grupo exposto ao risco menos a incidência do grupo não exposto. Quando aparecer esse tipo de indicação E, por exemplo, barra, quer dizer o grupo não exposto. Então essa barrinha em cima da letra é o grupo complementar. Se aqui nós temos a incidência do grupo exposto, aqui teremos a incidência do grupo não exposto. Então risco atribuído ou diferença de risco é a diferença entre a incidência no grupo exposto e a incidência no grupo não exposto ao risco. E o risco relativo, finalmente, que é a razão, é a divisão da incidência do grupo exposto ao fator sobre o grupo não exposto. Então, as 2 incidências, quando divididas uma pela outra, mostram quantas vezes acontece mais o evento naquele grupo que foi exposto ao risco. Então, o risco relativo nada mais é do que o número de vezes em que ocorre mais o evento no grupo exposto ao risco. Vamos mostrar isso então na prática numa tabela 2×2, ainda de uma maneira bivariada. O risco relativo é calculado a partir desta tabela, que é geralmente o que nós obtemos num estudo, esta redução a uma tabela 2×2. Esta incidência do grupo exposto é a ocorrência da doença no grupo que teve a exposição, simbolizado aqui pela contagem A, dividido por todos os que apresentaram a doença, naquele grupo tão importante de doença. Reparem que eu tenho pessoas que adoeceram estando expostas ao fator e tem pessoas que também adoeceram não estando expostas. Ou seja, por isso que a relação causal não é, primeiro, absoluta, um fator de risco nem sempre causa a doença, e muitas vezes a doença é causada por outros fatores associados. Daí a necessidade, em breve, de vermos
uma análise multivariada. Mas ainda voltando então ao nosso problema específico, como calcular a razão risco relativo? Então é a doença que ocorre naqueles indivíduos expostos ao fator sobre todos os indivíduos que tiveram a doença. E a incidência nos não expostos é aqueles que não foram expostos ao fator, mas tiveram a doença, entre todos os que tiveram, os que não estiveram expostos. Então estamos aqui, o risco relativo calculado da tabela. A sobre A mais B, dividido por C sobre C mais D. Então esta é um típico estudo de coorte. Os desenhos de coorte observacionais são estudos em que todos os indivíduos no início do estudo não estão doentes. São estudos bem mais complexos de serem realizados, porque eu tenho que aguardar às vezes anos de anotação e de observação para que quando ocorrer a doença eu classifique o indivíduo como exposto e não exposto. Na prática, são estudos bem mais difíceis de serem conduzidos e, além de caros, também que consomem muito tempo de observação. Muitas vezes é preferível usar um tipo de caso-controle, que é o que nós vamos ver então, que calcula uma outra razão muito importante de ser entendida, que é a odds ratio, ou razão de chances. No caso da odds ratio, eu tenho um estudo caso-controle em que eu escolho um conjunto de indivíduos que têm a doença e um conjunto que não tem a doença, portanto eu faço uma inclusão no meu estudo de pessoas num momento determinado que eu já sei que tem e que não tem a doença e que já posso classificá-los como expostos àquele fator de risco e não expostos ao fator de risco. Então, neste caso, é um estudo que eu controlo, por isso daí a ideia de caso-controle, casos contra controles. Eu tenho as duas situações representadas. A composição desta amostra, ela pode ser, muitas vezes, de 2 para 1, 2 controles para 1 caso, ou igual, 50% de casos e 50% de controles, depende da doença que eu estou estudando e depende um pouco da oferta, portanto, de pacientes, da disponibilidade que eu possa somar pacientes. Então, a composição da amostragem varia um pouco aqui. O odds ratio é calculado por esta divisão, por duas divisões na verdade. Primeiro, entre os doentes, os que foram expostos contra todos os doentes, dividido pelos que não foram expostos, todos os doentes. Reparem que, aritmeticamente, isso equivale a dividir A por C. E, do outro lado, entre os não doentes, aqueles que foram expostos, sobre todos que não desenvolveram a doença, e aqueles que não foram expostos ao fator de risco, por todos que não desenvolveram a doença. Também, matematicamente, equivale a dividir B por D. Operando a aritmética, nós reparamos que o odds ratio é a relação cruzada de A vezes D sobre B dividido vezes C, ou seja, a divisão de A vezes D dividido por B vezes C. Também, por isso, o odds ratio é chamado de produto cruzado. É, então, um cálculo que é fácil de se obter e muito mais direto do ponto de vista enquanto estudo. É um estudo mais simples de ser conduzido na prática clínica. E esses são os estudos de caso-controle. Muito bem. Seguindo em frente, vamos ver um exemplo, então, de duas situações distintas. Suponham que nós tenhamos escolhido, num certo momento, 130 mulheres para acompanhar durante um período de tempo e submetemos essas mulheres a uma sequência de exercícios físicos semanais. Então, um grupo fazia exercícios 2 vezes por semana e um grupo permaneceu sedentária. Aqui, então, é um grupo de mulheres com osteoporose, por exemplo, né? Clínica já ou laboratorialmente diagnosticada, e foram então submetidas a exercícios físicos
um grupo sim e um grupo não. Então o fator de risco aqui não está claro ainda. O que seria risco? Para uma pessoa que tem osteoporose, eventualmente fazer exercício físico poderá levar à fratura. O nosso desfecho, então, de interesse é a fratura do colo de fêmur, comparando grupo sedentário versus grupo que faz exercício 2 vezes por semana. Das 130 mulheres, 68 tiveram fratura de colo de fêmur. 62 não apresentaram fratura. Entre o grupo de sedentárias, 20 mulheres tiveram fratura e 48 daquelas que faziam exercício. Por outro lado, 12 mulheres que não apresentaram fratura eram sedentárias e 50 que faziam exercício físico também não apresentaram fratura. Cabe perguntar aqui, como é um estudo de coorte, ou seja, foi feita uma observação acompanhando o fenômeno no tempo, e aí anotava-se quando acontecia a situação de desfecho, que era a fratura, para cada grupo que foi inicialmente determinado. Cabe aqui calcular o risco relativo, então. Como é que seria o resultado desse risco relativo? Como nós vimos a fórmula já, 20 sobre 32, que aqui no caso eu estava pensando que o sedentarismo poderia ser um fenômeno de risco, né? Enquanto que a atividade física estava sendo pensada como um fator de proteção. Então, será que há uma chance aumentada, um risco aumentado entre as sedentárias de ter fratura de colo de fêmur? Então, 20 em 32 apresentaram fratura e das que faziam exercício, 48 em 98 apresentaram fratura, dando um risco relativo de 1,28. Como é que eu traduzo isso em palavras, 1,28? As mulheres sedentárias têm 1,3 vezes mais chance, risco, de ter fratura do que as mulheres que fazem exercício físico. Tá certo? Agora, será que isso é significativo? Então, o fato de ter sido um risco acima de 1 não o torna automaticamente significativo do ponto de vista estatístico. É preciso testar isso e nós já sabemos como fazer o teste. Antes de fazer o teste, a gente estabelece um intervalo de confiança em torno deste risco relativo de 1,28. O intervalo de confiança de 95% para este caso aqui foi de 0,91 a 1,8. Reparem que o número 1, que seria o empate entre os riscos, está dentro do intervalo 0,91 a 1,8. Ou seja, há uma indefinição do risco. Já pelo intervalo de confiança, eu percebo que o significado clínico deste risco não está afirmado. Eu não tenho significância clínica já, porque o risco relativo está compreendendo o valor 1 no intervalo de confiança. E quando eu faço o Q quadrado para esta tabela, nós obtemos um P de 0,18, ou seja, se eu afirmar que há um risco das mulheres sedentárias terem mais fratura de colo de fêmur, eu vou ter um erro de 18% associado. Nós não tínhamos definido a priori o nosso P, mas como nós já temos dito, um P acima de 5 nós desconsideraremos. Então, 18% está acima de 5% pelo teste de Q quadrado. Então, nós dizemos que este risco relativo não é significativo. Então, por esse estudo observacional, essa coorte de mulheres, nós não conseguimos definir que as mulheres sedentárias têm mais risco de fratura de colo do que as mulheres que fazem exercício físico semanal. Compreendido? Essa, então, é uma forma de testar o risco estatisticamente, relativo. Eu poderia inverter essa situação colocando agora o meu interesse no exercício físico. Será que o exercício físico protege? É uma outra forma de pensar o risco, né? A conta fica invertida, evidentemente, do risco relativo. Basta, portanto, calcular as 48 que tiveram fratura e faziam exercício em 98 mulheres, contra as 20 que eram sedentárias e tiveram fratura, entre as 32 que não faziam exercício. O risco relativo, já que eu inverti o numerador e o denominador aqui, é um número abaixo de 1.
0,78. Isso aqui implica que as mulheres que fazem exercício têm menos risco relativo de ter fratura do que as mulheres sedentárias. Mas, igualmente, eu tenho um intervalo de confiança que envolve o número 1, de 0,56 a 1,097. Portanto, de novo, eu não tenho significância clínica. Era esperado isso, porque já não tinha dado significância clínica anteriormente. E o Q quadrado é o mesmo valor, porque a tabela não muda de fato. Mudou apenas o meu foco e o meu modo de calcular quem vai no numerador, quem eu estou atribuindo o risco e quem eu não estou atribuindo o risco. Então, dessa maneira, nas duas mãos, nas duas formas, eu tenho um resultado coerente, evidentemente. Mas eu poderia perguntar se exercício físico protege, e aí o risco relativo seria menor, como foi, porém não é significativo estatisticamente. Então, risco relativo, temos um exemplo. Vamos ver um outro exemplo, que é o de fascite plantar versus índice de massa corpórea. Nesse caso, nós escolhemos, aqui neste exemplo, foram escolhidos 150 pacientes, dos quais 50 tinham fascite plantar e 100 pacientes que foram controle, escolhidos, portanto. Então, neste caso, eu tenho um estudo de caso controle, melhor dizendo, onde eu tenho 100 controles para 50 casos. Foi escolhida aqui uma razão de 2 controles por caso de fascite controlados. Geralmente esse controle é controlado por sexo, por idade, por alguma comorbidade do tipo diabetes, hipertensão, dado que fascite plantar é uma lesão que nós estamos tentando correlacionar com o índice de massa corpórea. Portanto, pegamos aqui 2 grupos de pacientes com fascite plantar e sem fascite plantar e grupos que tinham IMC acima de 30, 46 pacientes, e índice de massa corpórea menor ou igual a 30, 104 pacientes. Nesse caso, não faremos o risco relativo, mas calcularemos o odds ratio. O odds ratio nada mais é do que o produto cruzado, 29 vezes 83, porque nesta diagonal está aquela situação de interesse, né? Quem tem fascite plantar, será que tem índice de massa corpórea elevado? Quem não tem fascite plantar, será que tem índice de massa corpórea normal? Ou, melhor dizendo, abaixo de 30, né? Não tem obesidade mórbida? Então, é o produto cruzado na diagonal principal, dividido pelo cruzamento da diagonal secundária. Esse valor aqui é 6,74. Ou seja, traduzindo, o odds ratio aqui reflete que os pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 têm 6,7 vezes mais chance de desenvolver fascite plantar do que os pacientes com índice de massa corpórea menor ou igual a 30. Então esse é um estudo de odds ratio e também preciso calcular o intervalo de confiança. Reparem que o intervalo de confiança de 95% me mostra que há 3,13 vezes a 14,5 vezes de odds ratio de intervalo. Portanto, não inclui o número 1, ele é clinicamente significativo. E se eu rodar um teste de Q quadrado, eu vou observar um valor de P menor do que 0,001. Portanto, nós temos aqui uma associação de risco estatisticamente significativa. Vou mostrar para vocês como é que calcula esse intervalo de confiança. O intervalo de confiança é calculado a partir do próprio valor de odds ratio, pegando o valor E, o número de Euler, elevando ao logaritmo natural do odds ratio, mais ou menos 1,96 vezes 1 sobre A, que é essa posição aqui, 1 sobre 29, mais 1 sobre B, que é essa posição aqui, 17, mais 1 sobre C, que é a posição aqui, 21, mais 1 sobre D, que é aqui o valor 83. E dessa maneira eu calculo então o valor de intervalo de confiança a ser aplicado em torno do valor de odds ratio calculado. Então, operando esta conta, nós obtemos esse valor, 3,13 a 14,512.
Evidentemente a gente não faz isso na mão, os pacotes estatísticos realizam essa conta para a gente. Então, já vimos o odds ratio, que era o objetivo dessa introdução, era mostrar a importância e como usar a razão de chances, o odds ratio, o risco. Vamos então partir agora para algumas considerações sobre a análise multivariada. Quando eu tenho mais do que 3 variáveis e desejo fazer uma associação de uma variável desfecho contra as outras variáveis, eu não posso usar os testes estatísticos anteriormente vistos, ou seja, o teste T, ANOVA, correlação, não podem ser usados nesse caso porque são todos bivariados ou univariados. São análises, portanto, com uma ou 2 variáveis de interesse sendo consideradas. Então, a análise multivariada é necessária e temos técnicas que derivam das análises bivariadas e univariadas. Então, ao pensar numa análise estatística, eu preciso verificar quantas variáveis eu estou considerando. Qual é o meu interesse, qual é a pergunta e se minha pergunta envolve quantas variáveis. Quando ela envolve uma variável, eu tenho uma análise univariável, posso aplicar um teste T, ANOVA, Mann-Whitney, Wilcoxon, todo aquele conjunto que nós vimos na aula passada. Se eu tenho 2 variáveis em análise, eu tenho uma análise bivariada, eu posso aplicar um teste de Q², o teste exato de Fisher, correlação de Pearson, correlação de Spearman e assim por diante. Se temos 3 ou mais variáveis, eu preciso de uma análise, portanto, que contemple essa possibilidade de associar uma contra 2, uma contra 4, todas simultaneamente. E aí então tem que lançar a mão de um outro conjunto de análises. Aqui tem 3 exemplos de análises multivariada: a regressão múltipla, a análise fatorial e a regressão logística. Fazem parte desse conjunto um número muito grande de técnicas, entre elas a análise discriminante, algumas análises de sobrevida. Então nós podemos considerar aqui inúmeras outras análises, mas hoje vamos mostrar apenas 2 delas para ilustrar como é que eu trabalho uma análise multivariada. O primeiro ponto a ser definido é se eu quero um estudo de dependência entre uma variável contra as outras, ou se nós queremos um estudo de interdependência, em que eu não defino uma variável dependente apenas, mas que eu jogo na análise todas simultaneamente para verificar se elas são interdependentes. E aí eu posso escolher um método. Então, o algoritmo para a decisão de dependência e interdependência, basta perguntar se eu quero um estudo de dependência. Se não quero dependência, vai ser um estudo de interdependência, portanto, em que eu vou ter uma análise fatorial ou uma análise discriminante. Se o meu estudo envolve uma análise de dependência, se eu quero prever uma variável em função de outras, eu tenho uma análise de dependência, aí eu vou usar o tipo de variável, para cada tipo de variável, um tipo de análise diferente. Como eu fazia anteriormente, eu classifico as variáveis em quantitativas ou qualitativas. Nas variáveis quantitativas, nós podemos usar regressões do tipo múltipla, que levam em consideração, então, variáveis contínuas, medidas, portanto, no espaço real. E as variáveis qualitativas têm outro conjunto de técnicas, como a regressão logística, que no caso da área médica é especialmente importante, porque muitos dos fenômenos que nós estudamos na área médica são do tipo presente ou ausente, são binomiais, positivo, negativo. Então eu preciso de uma técnica que possa me prever um comportamento dessa natureza, levando em consideração a ausência, 0, ou a presença, 1, da minha ocorrência do fenômeno. Vamos ver a regressão múltipla, um exemplo de regressão múltipla. Ela permite analisar a relação quantitativa. Então é um conjunto de técnicas que me permite verificar, calcular uma variável em função de outras quantitativas. É muito semelhante ao que a gente fazia com a regressão de Pearson. Eu posso estabelecer uma equação e desta equação calcular uma variável na dependência de outras que eu estou analisando. Portanto, ela objetiva
um valor específico para cada valor, para cada conjunto de valores das outras variáveis. E ela pode apoiar uma eventual relação causal entre o desfecho que eu estou estudando, que é a variável dependente, com as variáveis independentes. Você se lembra da regressão simples, onde nós calculávamos, a partir de uma reta, por exemplo, a função linear y igual a mais b1 x1, em que eu tinha um coeficiente de determinação, que é o r ao quadrado. Reparem que eu escolhi aqui um r ao quadrado de 0,7. O que é, vamos lembrar, o r ao quadrado, coeficiente de determinação, é quanto eu explico o fenômeno que eu estou estudando pela equação escolhida, no caso a reta. Então, se eu digo que é 0,7, o meu fenômeno aqui, y, é explicado por x 70%. Então, este modelo falha em 30% para explicar e calcular o y. É importante isso, porque pode estar faltando alguma coisa neste modelo. Isso pode ser eventualmente corrigido se nós introduzirmos uma análise de regressão múltipla. Se eu explico o meu fenômeno 70%, é porque aqui está faltando alguma outra variável. Esse fenômeno não está completamente explicado. Eu preciso introduzir uma outra variável para explicar o fenômeno completamente. Portanto, poderia ser uma outra equação, onde uma nova variável, aqui batizada de x2, entra na equação para fazer uma regressão em que envolva duas agora variáveis independentes. Aqui, para exemplo, nós conseguimos melhorar o nosso modelo em 10%. Eu tive um acréscimo, portanto, um poder explicativo adicional de 0,10. E assim vai, ou seja, eu poderia acrescentar outras variáveis que porventura pudessem melhorar o poder explicativo da minha análise. E para isso que a regressão múltipla serve. Evidentemente, se eu introduzir uma variável aqui que não está bem correlacionada com a minha variável, eu vou piorar o poder explicativo. A regressão múltipla não melhora sempre. Aqui eu fiz um exemplo positivo de aplicação da regressão múltipla, mas ela pode piorar o poder explicativo. E por isso eu preciso fazer uma sequência antes de correlação bivariada entre a minha variável independente e entre as minhas variáveis independentes e a variável dependente. Eu não vou colocar no meu modelo variáveis que não se correlacionem bivariadamente com a minha variável dependente. Vejamos então um exemplo simples, apenas para ilustrar esta questão. Reparem que aqui a nossa ideia é tentar correlacionar o colesterol, ou seja, calcular o valor de colesterol pela idade do paciente, pela dieta diária de gordura, pelo gênero, sexo, pressão arterial sistólica e peso. É uma suposição, ou seja, será que eu poderia evitar o exame laboratorial se eu pudesse jogar numa equação idade, dieta, sexo, pressão arterial e peso? É um sonho, né? A gente pode sonhar de vez em quando. Então, ao invés de fazer um exame laboratorial, eu posso perguntar ao paciente a idade, quanto que ele come de carne, se ele é masculino ou feminino, meço a pressão arterial no consultório, obtenho o peso no consultório. Será que isso prevê o colesterol dele? Vamos ver, vamos fazer uma análise, um estudo, né? A pergunta é boa, merece uma resposta, tá certo ou não? Então tá aqui. Fomos lá, fizemos um estudo, né? Supomos que a gente tenha feito um estudo, coletamos os dados de vários pacientes, esses dados todos, inclusive o colesterol, para tentar ver se eu crio uma equação para isso. Ao realizar a regressão múltipla, nós obtivemos esses valores aqui. Reparem que quando eu olho para um resultado de regressão múltipla, eu tenho que olhar primeiro as variáveis que são significativas no processo. Considerando o nosso alfa de 5%, o nosso critério de significância de 5%, reparem que peso guardou boa correlação com o colesterol. Sexo não. Sexo, o valor de P obtido foi 0,63. Então, ser masculino ou feminino, mulher ou homem, não guarda boa previsibilidade do colesterol. Então, homens e mulheres têm colesterol alto e colesterol baixo. A pressão
arterial também não teve um resultado muito adequado. Ou seja, não foi significativo, né? 0,43. A dieta de gordura teve uma boa correlação com o colesterol. Conseguiu prever bem o colesterol, tendo um P menor do que 0,001. A idade também não teve uma boa significância de associação. Esta constante aqui, lembram-se do valor do intercepto, o A? Y igual a A mais B1, X1, B2, X2, etc. Então, é possível fazer a mesma coisa com o intercepto, uma constante que corrige um pouco, porque ninguém tem colesterol zero. Ninguém tem peso zero. Tá certo? Então a minha curva não começa em zero, não começa na origem. A minha curva começa em algum patamar mais alto, porque o meu fenômeno, peso, para eu existir eu tenho que ter peso. Tem que ter alguma pressão, tem que ter algum colesterol. A gente não existe materialmente sem essas coisas, né? A idade tem que ter nascido, então tem que ter alguma idade também. E lógico, a dieta também não pode ser zero, né? Não incluímos nenhum faquir no nosso estudo, portanto, a dieta também era existente. Mas reparem então que as duas variáveis que sobraram no modelo foram a dieta e o peso, porque tiveram relação significativa e, portanto, podem entrar no modelo para tentar prever, né? Por outro lado, assim como nós temos aqui a significância, os coeficientes que modificam cada uma dessas variáveis para construir um colesterol, vejam que aqui a idade contribui com muito pouco nessa mudança. Esse coeficiente muito pequeno quer dizer que a cada vez que eu vario 1 ano na idade, eu acrescento no colesterol 0,01. Muito pouco a contribuição, realmente é quase insignificante, né? Mostrando que não tem significância, ou seja, são duas formas de ver o problema, né? A contribuição é pequena. Já a dieta, para cada grama de gordura na dieta que eu acrescento, eu modifico 3 o colesterol. 3 unidades de colesterol são modificadas a cada grama de gordura na dieta. Da mesma forma, é baixinha a contribuição, né, pequena, a modificação da pressão arterial. Para cada milímetro de mercúrio na PA média, eu tenho uma 0,2 de contribuição no colesterol. No gênero, se é homem ou mulher, variou de 4. Né? Aqui não está dito para que lado. Será que ser mulher é um fator de proteção em relação ao homem? Mas como eu só tenho uma variação monótona, então se eu saio de homem para mulher, e aí eu tenho que usar um número para simbolizar isso, 1 ou 2, eu multiplico por 4 a variação do colesterol. Mas vejam que a unidade sexo é monótona. Eu acrescento 4 miligramas de colesterol se for homem ou mulher. Não é muita coisa. Perceberam a diferença? Eu acrescentei 4 miligramas no colesterol ao mudar de mulher para homem. Apesar do número ser grande aqui, ele não foi significativo de fato. Então, além do coeficiente, tem que olhar para a significância. E finalmente o peso acrescenta 0,5, que não é muito alto como coeficiente, mas para cada quilo a mais eu tenho 1 miligrama ou meia miligrama a mais de colesterol. Então ele contribui significativamente em acrescentar miligramas ao colesterol, ou seja, ao resultado de colesterol. Colocando tudo isso numa equação só, tá certo? Se eu usasse todas elas para prever o colesterol, eu teria esta equação aqui. O colesterol é igual a uma constante de 19,1 mais a idade da pessoa vezes 0,01 mais a dieta em gramas de gordura que ele come por dia vezes 3,1 mais a pressão arterial média em milímetros de mercúrio vezes 0,2 mais o sexo 1 ou 2, né, homem ou mulher, vezes 4,2 mais o peso em quilogramas vezes 0,5, tá? Então, com esta fórmula, eu consigo me aproximar do colesterol. Mas, evidentemente, por não ser significativa essas outras, eu ficaria com a dieta e o peso apenas para tentar estimar o colesterol da pessoa. Não saiam fazendo isso nos seus consultórios ou na sua vida prática. Foi só um exercício para mostrar uma finalidade quantitativa, de estimativa
de uma variável dependente em relação a variáveis independentes, tá? Muito bem. O nosso R aqui foi de 0,53 e ele foi significativo. Então vejam que esta fórmula tem significância, mas ela explica apenas 53% do colesterol. É muito importante não olhar só para o lado da significância agora, mas entender que o colesterol é explicado 53%, em 53% do seu valor, por esse tipo de composição, tá? Então o resto tem que ser, eu tenho que procurar outras variáveis para acrescentar nessa equação. Ele ainda é um modelo insuficiente para explicar o colesterol. Então nós vamos continuar medindo no laboratório o colesterol, tá certo? Porque esse modelo falhou em explicar de uma maneira mais importante o valor obtido de colesterol. Ok. Vamos falar um pouquinho de regressão logística. A regressão logística, como ela implica que eu tenha que trabalhar com uma variável qualitativa e, no caso que eu vou mostrar, especificamente binomial, tá certo? Então, se eu quero prever a ocorrência de um fenômeno, se ele vai acontecer igual a 1, ou se ele não vai acontecer igual a 0, eu posso lançar mão, a partir de muitas variáveis, eu posso lançar mão de uma técnica de regressão logística. As variáveis que vão ser analisadas podem ser reduzidas a binomiais, certo? Variáveis categóricas, muitas vezes, podem ser reduzidas a presente ou ausente, intenso ou leve. Reparem que esse movimento binomial, com duas saídas, é interessante de ser buscado quando eu faço uma análise de regressão logística. E eu posso, a partir de um certo conjunto de variáveis, prever a ocorrência do meu fenômeno. Que o que está me interessando, então, no final das contas, é calcular, como está entre 0 e 1, é a probabilidade de ocorrência. Então, a beleza dessa técnica aqui estatística é que eu vou transformar o sim como 1 ou o não como 0, na hora que eu fizer uma conta, numa probabilidade de ocorrência. Então, o paciente vai receber alta ou não vai receber alta? Não recebe alta é 0, recebe alta é 1. Qual é a probabilidade de ele receber alta? Dadas certas características da internação. Eu posso fazer uma regressão logística com um conjunto de pacientes, ter uma equação e para novos pacientes calcular a probabilidade dele receber alta, por exemplo, né? Então vejamos como é que isso se dá matematicamente. Aqui está mostrada uma equação linear para vocês, mas na verdade este valor z aqui, que apenas é uma representação simbólica, que aqui aparece como linear, ele é chamado de logit. No jargão estatístico, ele é chamado de logit. Por quê? Porque, na verdade, esses coeficientes e constantes são derivados não de uma reta verdadeira, mas de uma relação logarítmica entre a probabilidade do evento sobre 1 menos a probabilidade do evento. Isso aqui lembra o quê? Lembra um pouco uma razão, não é isso? Uma razão de chance. De certa maneira, isso aqui também envolve um cálculo de risco. Por trás aqui desta conta vai aparecer a razão de chances. Então reparem que esse logit, esse z, não é de fato uma reta linear, mas ele é um fenômeno logarítmico. Vamos ver como é que isso se traduz em termos gráficos. Então, como eu falei antes, é uma chance, um odds, né? Sempre que eu divido uma probabilidade contra outra probabilidade, a de um evento e a não evento, eu tenho uma razão de chances por trás. Eu tenho chances aí. Então aqui, traduzindo agora de maneira clara para vocês a matemática, a probabilidade do evento sobre a do não evento é igual a E com aquele Z, aquilo que parecia uma reta, né? E ele tem, na verdade, essa probabilidade do evento pode ser isolada com esta fórmula um pouco mais simples, digamos assim.
Eu sei que muitos de vocês não veem isso como simples, mas isso para um computador fica bastante simples, né? Eu posso calcular a probabilidade do evento de interesse utilizando esta regressão aqui, que é chamada logística. Então, esse 1 sobre 1 mais e elevado a menos todo esse conjunto aqui é o que a gente chama de uma curva logística. E ela tem este formato interessante aqui. Uma curva logística, ela lembra um S um pouco ao contrário, né? Um S do Senna, poderíamos dizer, tá certo? Então, ele começa com pouca variação, sobe agudamente num certo intervalo e depois satura no valor 1. Então, ela varia de 0 a 1. Esse fenômeno pode ser trazido como probabilidade também. A partir deste comportamento entre 0 e 1, eu tenho o cálculo da probabilidade do evento. Então, esta curva aqui, esta função 1 sobre 1 mais e elevado a z, a menos z, na verdade, forma esta curva característica que pode ser traduzida como probabilidade. Então, quando eu fizer a minha regressão logística, eu vou estar trabalhando com este fenômeno diretamente, calculando a minha probabilidade de ocorrência. Então, com esta equação aqui, as minhas variáveis independentes são o x e a minha variável dependente é a probabilidade do evento que eu quero calcular entre 0 e 1. Não vai ser um valor 0 ou um valor 1, mas vai ser um valor entre 0 e 1. Então, quando eu tiver essa equação, quando eu fizer a regressão e tiver os coeficientes aqui, eu vou poder calcular a probabilidade daquele evento dependente ocorrer, tá? Então, vamos lá. Como eu já tinha adiantado, eu vou tentar prever internação prolongada após cirurgia. Também é um evento, é uma forma interessante de abordar o problema, ou seja, eu tenho pacientes cirúrgicos e quero tentar prever, a partir de algumas variáveis, se ele vai ficar internado muito tempo ou se ele vai ser dado alta precocemente, tá? Então, vamos ver aqui, vamos descrever o meu problema. Internação prolongada, eu vou atribuir o valor 1 para quem ficou muito tempo internado, acima de 10 dias, digamos. Eu dou o valor 1. Para quem teve alta com menos de 10 dias de internação depois da cirurgia, eu atribuo o valor 0. Então, reparem que eu estou atribuindo um valor 1 ou 0 de acordo com uma certa característica que me interessa. Então, isso sou eu que faço, o pesquisador que tem que fazer isso, né? Isso não é da natureza do dado. O dado tem que ser transformado para poder caber na minha regressão, tá? Então, eu atribuí, sim, internação prolongada igual a 1. Não, alta precoce igual a 0. E vai entrar assim no meu modelo, na minha planilha, né? A idade é uma variável contínua. Essa eu posso colocar diretamente no modelo, eu não preciso transformá-la. Então, se a pessoa tem 25 anos, ela entra com esse valor, 25. Se tem 59 anos, entra com esse valor. Então, eu quero saber se a variável idade, que nesse caso é independente, contribui para eu prever se a alta vai ser prolongada ou vai ser precoce. Ok? Então, estamos construindo um modelo. Reparem que eu preciso prever isso tudo antes. A funcionalidade do paciente é limitada. Isto é uma variável que eu chamarei de 1. Sim, é limitada. Se o paciente é independente, se ele se veste, toma banho, come sozinho, eu digo então que é 0, no sentido de que isso não contribui para a internação prolongada. Reparem que eu estou atribuindo valores 1 quando eu contribuo para prever internação prolongada. E estou atribuindo valor 0 para as variáveis categóricas quando aquela variável, quando aquela característica não contribui para a internação prolongada. Estado civil. Uma variável estranha de ser considerada aqui, né? Se a pessoa é solteira ou casada, será que isso tem alguma influência com a internação? Qual foi o raciocínio do pesquisador aqui? Pensou o seguinte, bom, a pessoa solteira não tem quem cuide dela, né? Não tem quem alimenta, quem troca a roupa, não tem cuidador natural. Claro, pode contratar alguém, uma enfermeira, lógico. Mas a pessoa casada, eventualmente, pode ter uma contribuição já mais automática. A não ser que seja homem ou mulher. Por quê? Se é mulher casada, a chance do marido não cuidar, não por má vontade, a gente brinca um pouco com isso, mas não é por má vontade,
eventualmente a pessoa ou não está habilitada ou não pode assumir o compromisso, o que é uma João sem braço, digamos assim, né? Brincando com vocês aqui um pouco, mas o fato de ser mulher contribui para a internação prolongada eventualmente, porque o cuidador natural talvez não exista. Então, se eu somar problemas dessa natureza, estou vendo, veja como é qualidades, né? Eu estou fazendo um raciocínio completamente desvinculado da percepção quantitativa agora. Eu estou lidando com qualidades muito interessantes para tentar prever a alta, né? Então, eventualmente, isso pode acontecer. Se for masculino, tem maior chance de alguém ter um cuidador natural, né? A mãe, a esposa, alguém, alguém, né? Independente, né? Então tá bom, mas é uma realidade, ou seja, isso aqui eu estou brincando, mas ele vai entrar na minha equação. Vamos ver se é significativo isso ou não. Muito bem. Quando eu faço a regressão logística, que ainda vamos depois fazer um exercício no Minitab com vocês, para ver como é que faz a regressão logística. Quando eu jogo isso no modelo, eu vou jogar depois que eu já fiz as bivariadas, eu tenho que lembrar disso, né? Depois que eu fiz idade contra internação prolongada, funcionalidade limitada contra internação prolongada, estado civil contra internação prolongada, sexo contra internação prolongada, se teve associação no Q quadrado, por exemplo, ou no teste T, no caso da idade, por exemplo, né, eu posso fazer a regressão múltipla. E aí vou obter esta equação aqui, ó. A probabilidade de internação prolongada é igual a 1 sobre 1 mais E elevado a menos coeficiente constante de intercepto, menos 11,2, mais 0,1 vezes a idade, ou seja, para cada ano de idade que a pessoa tem a mais, eu acrescento 0,1 na minha conta aqui final para calcular a probabilidade do evento. Na funcionalidade ilimitada, se a pessoa tem, ela é 1, certo? Concorda? Se é limitada a funcionalidade, se a pessoa não consegue se trocar, não consegue se alimentar, eu multiplico por 2,4, eu acrescento 2,4 nessa equação. Se for 0, esse fator some. Olha que interessante. Reparem aqui, ó. Esse fator aqui, se a pessoa for independente, funcionalmente, 2,4 vezes 0 é 0. Então, eu perco 2,4 automaticamente da conta. Então, isso é muito interessante. O fato dela ser independente não contribui para uma alta precoce, né? Ou seja, menor chance de internação prolongada. Estado civil. Se for solteiro, soma 2,9 nessa conta. Se for casado, eu também suprimo 2,9. Então é tudo ou nada. É na base do sim ou não para valer, né? Nós estamos lidando então com o sim ou não para valer. No caso específico agora do sexo, contribui muito pouco. O fato de ser feminino somou 0,02 apenas a minha conta geral aqui, portanto é uma expectativa de baixa contribuição. Mas estava dando significativo, entrou na nossa conta, tá bom? Então, este é uma análise logística dissecada, como é que eu interpreto, depois de realizá-la, como é que eu jogo na conta para calcular finalmente a probabilidade de internação. É muito importante que vocês percebam que esse instrumento me permite calcular a probabilidade de um evento acontecer ou não acontecer em termos diretos de probabilidade, né? Vamos então fazer aqui a decodificação para vocês da tabela da regressão logística. Reparem que aparece um outro elemento aqui muito interessante, que é o odds ratio. Quando eu faço a regressão logística, eu calculo diretamente a razão de chances, o odds ratio aqui do coeficiente. O coeficiente, quando elevado a E, então E elevado ao coeficiente de cada fator, de cada variável independente, me calcula o odds ratio diretamente. Então essa técnica, ela permite vários cálculos diretos, e a razão de chances é uma delas. Vamos observar primeiro então a razão de chances, que é um ponto de partida para a gente verificar a importância daquela variável na contribuição da obtenção, no caso da internação prolongada. A idade do paciente deu 1,1 vezes a mais, conforme ele aumenta a idade, de dar internação prolongada.
Reparem que é significativo, 0,02, e o intervalo de confiança está acima de 1. Portanto, esta contribuição, mesmo que pequena, em termos de aumento de risco, para cada ano de vida a mais, depois de uma cirurgia, está contribuindo para aumentar a internação. Tá ok? Então, isso é uma variável significativa. A funcionalidade do paciente, se ele é independente, ou se ele depende de outros para se alimentar, para se vestir, para sair do leito, contribui 10 vezes no aumento da chance de ficar internado prolongadamente. Então, a pessoa com baixa funcionalidade ou não funcional, é significativo, e a gente fala muito significativo porque tem um P pequeno aqui, um P 0,003. Nós temos, então, 10 vezes chance maior de internação prolongada quando a pessoa tem uma funcionalidade restrita, quando ela tem baixa funcionalidade. Estado civil, por incrível que pareça, tem 18,8 vezes. Então, num estudo para valer, de pessoas que foram operadas, umas casadas, outras solteiras, os solteiros ficaram 18 vezes mais tempo, né? Mais chance de ficar mais tempo internados. Tá certo? Olha, eu comecei brincando, mas é um fenômeno social importante, é uma qualidade que muitas vezes a gente tem que saber do paciente as condições que ele tem em casa, né? Ou seja, são fenômenos que são adicionados, e num estudo clínico é muito importante conhecer esse lado também, né? Não é apenas a medida quantitativa que importa, mas algumas características sociais, psicossociais, né, são importantes. Sexo não teve... sempre o intervalo de confiança até aqui, ó, foi acima de 1. Então, nesse caso aqui que deu 10 vezes o odds ratio, o intervalo foi de 3 a 39. No que deu 18, estado civil, 18 vezes de odds ratio, 5 a 68. E muito significativo, né? Menor que 0,0001. Já sexo feminino e masculino não definiu bem isso. Veja que interessante. Então, não é o fato de ser homem ou mulher, então o fato de ser mulher e ter uma pessoa para cuidar é mais importante do que o fato de ser homem ou mulher. Porque não foi significativo e não teve contribuição. O valor 1 está aqui no meio do intervalo de confiança. Portanto, esta não é uma variável boa para usar na equação, né? O coeficiente dela é baixo, pequeno, e contribui até de maneira incerta, né, com valor negativo. E a constante é apenas para acomodar a solução do modelo na forma matemática, tá? Então não tem muito sentido falar em odds ratio para constante, ok? Ela é apenas uma adequação do ajuste matemático, para que ele possa funcionar melhor. Então tá aí. E o meu R ao quadrado, o coeficiente de determinação, foi de 79%, ou seja, internação prolongada pode ser explicada em quase 80% por essas variáveis aqui somadas, numa regressão logística. Então veja que interessante, um quadro completamente definido um pouco de modo a priori, mas a sensibilidade de quem fez esse estudo ao observar os seus pacientes foi muito grande, porque ele percebeu que alguma coisa tinha em relação ao estado civil, em relação à funcionalidade, em relação à idade. E colocando essas coisas juntas, ele conseguiu fazer um modelo de predição se a internação vai ser prolongada ou não. Então, 80% praticamente da internação prolongada é explicável por um conjunto de 4 variáveis dessa natureza. Ok? É uma técnica muito elegante. Eu acho que a regressão logística vale a pena aprender, porque tem muita utilidade em pesquisa clínica. Porque nós usamos demais variáveis binomiais, do tipo acontece, não acontece, positivo, negativo, doente, não doente, etc. Então, odds ratio é calculado diretamente para nós na regressão logística. Eu deixo algumas referências a mais aqui para vocês. Vale a pena ler, existe um capítulo de livro no site disponível para vocês lerem, que fala de regressão logística, tá? Mas nesses outros livros, vocês encontrarão outras técnicas e outras situações de interesse na pesquisa clínica.
E antes de encerrarmos a nossa aula, eu vou fazer uma demonstração no Minitab de como funciona uma regressão logística, ok? Foi disponibilizada para vocês também uma planilha sobre iatrogenia em pacientes geriátricos internados. Esse estudo é um estudo também verdadeiro, tá certo? Fruto de uma tese de doutorado da doutora Cláudia Schleff. E esse estudo foi feito dentro do Hospital das Clínicas, na enfermaria de geriatria, onde foram anotadas como variável de desfecho o óbito na internação. Então, se o paciente morreu durante a internação ou não morreu. E foram então anotados para todos os pacientes internados durante o período de 1 ano as seguintes variáveis durante a internação, né? Então, 171 pacientes foram observados, portanto foi um estudo assim, durante um período de um tempo de 1 ano, todos os pacientes internados, foram mais de 200 na verdade, aos quais foram perguntados se participariam do estudo. Então é sempre importante lembrar de pedir o consentimento do paciente. Desses 200 e poucos pacientes, 171 concordaram em participar do estudo e foram anotadas essas variáveis: idade, sexo, se a fonte de informação era o paciente ou o acompanhante, ou seja, dando uma certa noção de capacidade intelectiva, de consciência do paciente, quantos dias ficou internado no Hospital das Clínicas, se tinha incontinência urinária ou não, se tinha mobilidade, aqui no caso então, como eu estou vendo contribuição para o óbito, imobilidade me sugeria contribuição para morrer. Então 0 é para a pessoa que tem mobilidade, sai da cama, vai ao banheiro, toma banho, etc., faz tudo por conta própria. Imobilidade é aquele paciente que não sai do leito. Então era considerado 1 para quem não saía do leito. Um risco, portanto, né? Quando eu atribuo 1, eu estou colocando na mesma direção da ocorrência do desfecho. O óbito é 1 também, como vocês vão ver. A instabilidade dentro do processo da doença que motivou a internação, se tinha depressão ou não durante a internação, se apresentou o quadro de demência ou não, delírio, que é um outro tipo de variação do estado de consciência, infecção, se apresentou infecção ou não. Aqui tem algumas escalas, né? Charleston categórico, SAPS, que são escalas funcionais, várias. Número de drogas na internação, a escala de Beer, escala de Katz, número de dias internado, esse aqui é o que ficou na internação da enfermaria geriátrica, se foi operado ou não durante a internação e, finalmente, se obtuou. Também outras informações foram anotadas, entre elas iatrogenia, ou seja, tipos de iatrogenia, né, que puderam ser anotados durante a internação, e aqui uma categorização simples, teve iatrogenia ou não iatrogenia. O termo iatrogenia tem sido substituído na literatura contemporânea por eventos adversos, durante a internação, por exemplo, ou durante a administração de alguma terapêutica, né? Então a gente usou iatrogenia, que é um pouco, digamos, antiquado talvez, mas como eu sou de uma época um pouco anterior, eu acabei usando a palavra iatrogenia aqui, mas eventos adversos pode ser um termo mais contemporâneo para esse mesmo fenômeno. Muito bem, temos a nossa variável de desfecho, óbito, sim ou não, 0 ou 1, e temos algumas variáveis de interesse. Qual é o processo para se fazer uma análise de regressão logística? O primeiro passo é verificar se existe associação bivariada entre as variáveis, que eu vou chamar de dependente, no caso óbito, e as variáveis independentes. Então eu não posso rodar a regressão logística direto. Eu preciso fazer uma triagem antes, para não ficar um modelo muito pesado. Reparem que eu tenho aqui anotadas 31 variáveis. Jogar isso no modelo para 171 pacientes, não há modelo que aguente, né? Eu vou ter que ter 32 coeficientes. Um modelo para ter 32 coeficientes tem que ter alguns milhares de pacientes. E é lógico, numa enfermaria, para ter milhares de pacientes, teria que esperar anos de coleção. E aí o resultado teria valor. Será que elas são correlacionáveis? Eu tenho que responder primeiro essa pergunta, do ponto de vista bivariado. E para fazer isso do ponto de vista bivariado, aqui no caso, como são variáveis categóricas binomiais,
eu posso realizar o Q², que é o método mais direto e simples para essa questão. Então vamos lá. Então vejamos, eu pego aqui no Tables, Cross Tabulation, na linha eu vou usar sempre óbito, porque é a minha variável de desfecho. Então eu vou usar óbito, sim ou não, 0 ou 1, né? E nas colunas é que eu vou, a cada vez, colocar uma variável diferente para ver se tem associação entre as duas variáveis, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui por uma, como sexo, por exemplo. Eu vou evitar a idade agora, apenas porque ela é quantitativa. Eu teria que rodar um teste T, por exemplo. E nesse momento o que interessa é mostrar a variável, a análise de regressão. Então, sexo, será que está associado com o óbito? Vamos ao Q². Vamos fazer um Q² com a observação de contagem esperada. E rodo a minha análise de Q². Reparem que o valor de P obtido foi, para sexo, 0,72. Portanto, o óbito não está associado a sexo. Não adianta colocar sexo no modelo, não adianta. Ele já bivariado não está funcionando, associado ele vai prejudicar o meu modelo. Então o sexo está excluído da minha análise futura de regressão. Vamos ver uma próxima aqui, vamos selecionar, Tables de novo. Vejam que é um processo agora um pouco mais demorado, porque eu tenho que fazer uma triagem inicial, né? Tudo isso aqui pode até ser motivo de tabelamento num artigo, numa tese, né? Tem que ser mostrado o que foi feito. Então, sexo não passou, não tem associação. Será que a pessoa que fornece informação, se a pessoa não está, se o paciente não está interagindo e precisa de alguém para informar sobre ele, será que isso é um prenúncio de favorecimento para o óbito? Então vamos lá. Fonte também vai ser um Q². Reparem que foi uma variável que deu um P significativo, 0,019. Estou aqui partindo dos 5%, né? Então, se meu critério de significância, o alfa, é 5%, fonte vai entrar no modelo. Então, anotemos do lado aqui. Fonte vai compor a minha regressão logística. Vamos ver mais um. Vamos procurar mais variáveis significativas bivariadas. Então, fonte está no modelo. Vamos colocar depois. Número de dias também é uma variável contínua. Nesse momento não vou considerá-la. Vou pular por questões operacionais agora. Será que incontinência está associada a óbito? Vamos ver. Rodando Q², incontinência deu uma relação bivariada de associação com óbito. Então, vai entrar no modelo também. Vamos seguindo adiante. Vamos pegar aqui uma meia dúzia. Incontinência, fonte, imobilidade. Será que tem relação com óbito? Também deu P significativo. P menor do que 5%, né? 0,005. Então, mais uma variável para o meu modelo de análise de regressão logística. Então, imobilidade já foi. Vamos ver mais uma aqui. Vamos ver depressão. Depressão será que é? Depressão não é. O fato do paciente desenvolver depressão durante a internação não esteve associado ao óbito. Deu 0,84, ou seja, é maior do que 5%, não está associado ao óbito. Então, depressão não entra no meu modelo de regressão. Demência, será que... Opa, errei, peraí. Tenho que voltar óbito para cá. Deixa eu me localizar óbito. Aqui. Vamos lá. Será que demência está associada a óbito? Demência também não está associada a óbito. Interessante, né? Dois aspectos psicológicos, né? Que não... Ou seja, a pessoa em depressão ou, no caso aqui, que apresenta demência, deve ter um cuidador por trás que garante aí, no caso, eventualmente uma sobrevida maior, né? Então, demência não está associada nesse caso aqui. Claro, nós estamos falando desse caso, desse conjunto de pacientes, né? Então, demência não foi. Infecção. Será que infecção está associada a óbito?
Infecção está no limite dos 5%. Olha aqui, ó, 0,053. Aqui cabe uma consideração interessante para vocês. No modelo de regressão, numa análise logística, eu posso considerar uma folga para o nível de significância até 10%. Porque, eventualmente, uma variável que não é significativa no bivariado, mas está no limite, ela pode ter uma contribuição significativa no modelo associado. Então, na multivariada, pode, eventualmente, aparecer uma contribuição. Então, por regra, a gente considera assim, olha para o P, se ele está abaixo de 10%, eu começo a ter uma perspectiva de que pode ser importante aquela variável. Como vocês sabem, qualquer amostra depende muito do tamanho dela. Se eu tivesse ficado 2 anos, 3 anos na enfermaria, colecionando pacientes, eu poderia ter chegado a um número de infecções maior, uma relação, uma associação mais bem verificada. Então, 171 é bom, mas pode ser que para uma situação dessa não foi suficiente. Como o cálculo da amostra não foi feito para infecção, então eu posso ter escapado de demonstrar uma associação. Então nós vamos entrar com a infecção para ver se ela, no conjunto, faz sentido, se ela tem um odds diferenciado no final. E vamos colocar só mais uma variável aqui, senão nós podemos ficar a noite inteira aqui fazendo cross-tabulation, né? Ou o dia inteiro, porque nós estamos de dia, né? Então, podemos passar o dia inteiro até a madrugada e ficando fazendo essas... Mas isso num trabalho para valer, teria que rodar todas as variáveis de interesse. Eu vou colocar a iatrogenia também, que era, na verdade, a nossa variável de mais interesse. Nós queríamos saber se a iatrogenia contribui para o óbito, né? Vamos ver se a iatrogenia está associada. Deu um p-valor significativo, 0,007, menor do que 5%. Portanto, vai entrar no modelo. Então, agora nós temos algumas variáveis aqui testadas bivariadamente. Eu quero ver agora se no modelo, na regressão logística, ela vai aparecer no conjunto uma explicação, um R ao quadrado, né? Um coeficiente de determinação bom para esse conjunto de variáveis. Vamos lá então, como é que eu rodo a variável, como é que eu rodo a regressão logística? Entro em Regression, no Minitab, e aqui tem Binary Logistic Regression. Reparem que eu tenho também Ordinal, que para variáveis ordinais eu posso prever certos extratos ordenáveis e posso até prever extratos nominais. Mas nós vamos ver hoje só a regressão logística binária. Óbito e é alta, né? Quer dizer, no caso aqui como é internação, ou o paciente teve alta ou morreu. Óbito é 1, alta é 0. Ok, então na regressão logística binária, nós temos uma variável de resposta. Qual que é? Óbito. O desfecho, a variável de resposta que me interessa, é óbito 0 ou 1. Eu tenho que entrar com o valor 0 ou 1, portanto a coluna tem que estar preenchida com zeros e 1, tá bom? Não pode entrar com sim ou não, senão eu não consigo fazer conta. Então, como eu vou calcular probabilidades, eu preciso aqui substituir eventuais óbito sim, óbito não, por 1 e 0, de acordo com a resposta. Essa frequência é opcional, ou seja, eu não quero contabilizar isso agora. O que me interessa é introduzir no modelo as variáveis que eu vou perseguir, que eu vou tentar verificar enquanto relação simultânea com o óbito, né? Quais foram elas? Vamos lembrar, fonte era uma variável, não era? Incontinência era outra variável, imobilidade era outra, demência não, depressão não, infecção estava naquele trecho entre 5% e 10%. Vamos colocar para ver o que acontece. E, finalmente, iatrogenia. Sim ou não? Vamos ver. Iatrogenia, sim ou não, está aqui. Pronto. Temos já um modelo mínimo necessário para a construção. Dentre as opções aqui, eu posso calcular o logit, o normit, probit, que é uma outra fórmula. O logit é aquela que vocês lembram, né? É o E elevado àquela equação linear. Então nós vamos fazer o logit, que é o que a gente aprendeu hoje, né? Mas tem outras opções. Então depois vocês,
vão estudar isso, eu espero que tenham a oportunidade de estudar, mas outros modelos que são similares, mas estão equações um pouquinho diferentes. E os resultados que me interessam. Eu coloquei aqui algumas medidas de frequência e associação que são interessantes para a gente, né? O goodness of fit, a observação de frequência, as medidas de associação, que no final das contas é o que mais nos interessa. É o terceiro item aqui, no Minitab, em adição. Tá ok? Vamos lá então. Estamos prontos para rodar. Apertamos o OK, aparece um conjunto aqui, eu vou tentar, vamos aumentar um pouco aqui o plano do laudo estatístico. E vamos lá do começo, né? Rodamos uma regressão logística binária de óbito versus todo aquele conjunto de variáveis. Vamos direto aqui para a tabela, ó. Temos 56 óbitos durante a internação e 115 altas. Então, nosso evento de interesse ocorreu 56 vezes. Ou seja, 56 pacientes obituaram durante a internação e 115 tiveram alta. Como é que fica aqui, então, como eu comentei, vamos para o odds ratio. Vamos ver como é que a cada variável agora se comporta no modelo em termos de chance de aumentar o óbito. Tá? Essa razão de chances, então, traduz diretamente o número de vezes que aquela variável contribuiu para o óbito, né? O risco, então, de óbito para o paciente que tem informante, a fonte de informação não é o próprio paciente, mas é o informante, é de 1,07 vezes, ou seja, aquilo que tinha uma associação bivariada, um P significativo, passou a ter um P não significativo na associação com outras variáveis. Ou seja, a previsão de óbito não é afirmada quando eu faço a regressão logística, tá? E vejam que, apesar de estar acima de 1, o odds ratio, o intervalo de confiança está entre 0,45 e 2,5, o que inclui o valor 1, portanto, é indefinido mesmo. Esse P não é significativo e o intervalo de confiança não tem significado clínico. Já a incontinência contribui em 4,5 vezes a mais para o óbito, com o significado clínico, né? Intervalo de confiança acima de 1, 1,62 a 12, e com o P significativo, 0,004. Então vejam que a incontinência contribui com 1,5, a presença de incontinência contribui 1,5 e tem 4,5 vezes a mais chance de óbito, a pessoa que tem incontinência. Já a pessoa com imobilidade não teve um P significativo e teve um odds ratio de 1,4, mas que inclui um valor 1. Então, não foi bem no modelo também. Interessante, né? A imobilidade não foi bem nesse modelo. A infecção também não passou, ó. Deu 14% de P, confirmando aquela não associação no Q quadrado, e o intervalo de confiança contempla o valor 1 também, portanto, não tem associação. Já a iatrogenia contribui 2,7 vezes para o óbito, significado clínico presente, ou seja, de 1,31 a 5,6 vezes, e com o P significativo, 0,007. Então reparem que o meu modelo isolou apenas incontinência como fator preditivo de óbito e a iatrogenia. Os outros que eu incluí até aqui não contribuíram para definir óbito. Então, de modo bem interessante, talvez surpreendente em certa medida, né? Nós obtivemos um resultado dessa natureza. Vamos ver agora, aqui mais para baixo na tabela, né? Que nós temos alguns testes estatísticos que são feitos, né? Para complementar isso. O de Homer-Lemechal, tá aqui, ele faz um Q quadrado, né? Para verificar o conjunto de ajuste dos dados de previsão, ou seja, se ele acertou 0 ou 1 nos casos específicos, né? E a predição do Q quadrado aqui não foi muito brilhante, nem do Pearson, nem dessa técnica de Deviance, nem do Homer-Lemechal. Todos deram um P não muito significativo. Quer dizer, esse conjunto não faz sentido de ser levado todo ele. Então é interessante, né? Eu já sabia que fonte, imobilidade, infecção não estavam dando certo. E eu confirmei isso observando o P
do conjunto como um todo agora. Tá certo? Então, eu vou ter que rodar de novo esse modelo, porque essa equação não está boa. Além de eu saber que as variáveis, isoladamente, 3 delas não pertencem ao modelo, eu sei que o ajuste como um todo também não está bom. Então, a técnica me permite fazer complementarmente esta avaliação. Ok? E aqui, na verdade, mostra o observado e esperado para cada posição dentro do grupo. Tá? É apenas uma complementação, né? E aqui, pares concordantes, pares discordantes entre as várias, empates, quer dizer, tem situações empatadas, de um total de 6.440 combinações. Imaginem fazer isso na mão, né? Não seria nada agradável fazer esse tipo de situação. E aqui esses outros fatores de associação que também não foram muito perfeitos, né? O Summers D, que são sumários das medidas feitas por associação, deu 0,48, o Goodman-Kruskal-Gamma de 0,51 e o Kendall-Stahl A de 0,21. Então, visto isso, né, nós temos uma associação que não foi muito boa para todas as variáveis misturadas. Vamos ver agora o que acontece quando eu puser só iatrogenia no modelo de regressão binário logístico, né? Então nós vamos tirar a fonte, não é isso? Vamos ver aqui, ó. Pegar minha colinha. Olhando para o odds e para o P, eu sei que fonte sai. Então vamos lá. Deleto fonte. Incontinência fica. Então incontinência fica no modelo. Imobilidade sai. Infecção sai. E a iatrogenia fica. Ok? Vejam que é um laboratório, né? Eu tenho que ficar tentando por aproximação. Eu não posso jogar tudo no modelo de uma vez, porque aí também dificulta o entendimento. Eu não tenho paciente suficiente para jogar 31 variáveis, ou 30 variáveis, né? No caso que o óbito é a dependente. Então eu tenho que fazer uma certa constatação daquelas que são significativas para jogar só as significativas no modelo. Vamos ver agora o que acontece quando eu rodo de novo o modelo. Então está aqui a nossa tabela, confirmando, veja como melhorou a definição da incontinência e da iatrogenia quando eu joguei só as duas no modelo. Tá? Então aqui a incontinência realmente tem uma contribuição patente, bem afirmada, né? A iatrogenia também contribui. Os valores de associação aqui do P não melhoraram muito ainda, quer dizer, ainda tenho um Q quadrado não ótimo, né? Ou seja, esse modelo não está perfeito ainda, eu preciso de mais variáveis para explicar. Isso quer dizer que a minha determinação não está perfeita com duas. Não é porque eu tenho pouco que eu tenho boa definição. Lembra do exemplo anterior da regressão múltipla? Eu acrescentei uma variável e melhorou. Mas se eu estou precisando acrescentar mais coisas para melhorar ainda mais. Então, naquele conjunto que não foi testado, e fica para vocês agora testarem aí em casa como exercício, para acharem o melhor modelo de regressão logística. Quais variáveis vão compor um modelo mais perfeito, que ao final vai me dar uma definição de óbito. Será que eu consigo prever óbito? Por quais variáveis de associação? Ok? Por hoje é isso que nós tínhamos para mostrar. Qualquer dúvida, estamos disponíveis então pelo fórum de discussão. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.